Dia, lamparinas! Vamos começando mais um estudo, sextou. Espero que todos estejam bem nessa sexta-feira que tá pra mim aqui em São Paulo, ensolarada, dá pra ver aí, né, por detrás o sol que tá aparecendo aí na janela do meu quarto. E espero que estejam todos bem. Vamos começando hoje o capítulo 2 do nosso livro aqui, Jesus e a Atualidade. Psicografia aqui da Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco. Jorge Miyashiro, seja muito bem-vindo, meu querido. E todos que vão entrar ainda, vão dar um tempinho para o pessoal chegar. Karen, seja bem-vinda. Aqueles que vão chegando, só para a gente atualizar, né? Estamos estudando o livro Jesus e a Atualidade. Lembrando que cada estudo vai ficar salvo no Instagram. No dia que a gente faz o estudo é toda sexta-feira às 8. Então, sexta-feira às 8 no Instagram tá salvo, né? Esse estudo de hoje. E a gente sobe no YouTube também na outra terça-feira. Então, vocês conseguem acompanhar tanto pelo Instagram que fica salvo, como pelo YouTube. Porque tem pessoal que prefere, né? Assistir depois pelo YouTube, acha mais fácil o uso da ferramenta, vai ficar salvo também. E para aqueles que não conseguem estar ao vivo com a gente, né? Então tem a oportunidade também de estudar depois, deixem seu comentário, compartilhem com os colegas. Seja bem-vinda, Isa, Clarissa, sejam bem-vindas. Então, comentem, né? Compartilhem com os amigos, aproveita aí, já pega o aviãozinho, né? Dessa live, já compartilha com os amigos que vocês sabem que estão acordados agora e que conseguem assistir nesse horário. Mas se não puder, compartilhem depois também, que é bastante importante a gente divulgar o estudo da doutrina espírita. Então vamos lá, hoje o capítulo é Jesus e Reencarnação. E como é de costume, a gente vai lendo, né? E parando aqui para fazer reflexão sobre o texto. Não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentada, sem suporte de segurança por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa, com um consequente crescimento para a liberdade a que aspira. E olha que interessante, já começa então Joana aqui trazendo, né, a mensagem do Jesus reencarnacionista, gente. E o que ela quer dizer com isso, né? Que Jesus já falava sobre a continuidade da existência e a possibilidade da reencarnação. Ale, seja bem-vindo. O Mon Cassil aí conosco, Ruben, sejam bem-vindos. Clarissa. Enfim, então ela já vem trazer, né, essa informação de que Jesus já falava sobre isso. E é tão interessante a gente pensar sobre essa possibilidade da reencarnação, né, não só na doutrina espírita, mas outras religiões também falam, né, sobre a reencarnação, e Jesus já trazia isso há 2000 anos atrás. Porque a gente pensa, tem algumas religiões, né, que acreditam nas penas eternas. Então imagina, gente, a gente passar por uma única encarnação e ter uma pena eterna, né? Desencarnar, olhar, fazer uma leitura sobre o nosso passado, né, nessa jornada. Identificar ali alguns erros, algumas falhas que todos nós falhamos, né, nas encarnações. E ser julgado a uma pena eterna. Que triste seria isso, né? Então, quando Jesus traz essa visão da possibilidade da continuidade, da reencarnação, ele abre aqui um viés novo, né? Uma esperança nova para todos que estavam aqui naquela época. O amor por ele ensinado, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, ensejando recomeço e reparação, teria um caráter de transitória preferência emocional, com a seleção dos eleitos e felizes em detrimento dos antipáticos e desditosos. Bom, o que ela quer dizer com isso, né? Porque teríamos uma eleição aqui, aqueles que são realmente mais felizes e outros menos felizes. Porque se a gente tivesse uma única encarnação e não tivesse essa possibilidade de várias encarnações, eu nasceria nessa existência ou como rico ou como pobre, já com uma programação, né, gente, pré-determinada, e seria somente essa possibilidade, vocês imaginam? Ou eu viria, por exemplo, com uma deficiência nessa existência e seria somente essa escolha que Jesus, né, que Deus faria para nós. Então Jesus vem elucidar de que existe continuidade. Então, num momento eu posso vir rico, numa outra existência eu posso vir na pobreza, numa outra existência eu venho com saúde física, né, e mental, numa outra eu posso vir com algum tipo de deficiência. E para que essa sucessão, né, de reencarnações em situações diferentes?
justamente para que a gente tenha oportunidade em cada uma dessas situações, em cada um desse corpinho ou dessa família que eu vou estar naquela encarnação, ter a oportunidade de trabalhar alguma questão que eu preciso desenvolver como espírito. Seja, né, moral, seja espiritual, a gente vem em encarnações diferentes, em condições diferentes, seja como homem hoje ou como mulher amanhã, né? Justamente para que a gente tenha maior empatia, né, com as pessoas e com os espíritos que cruzam o nosso caminho, para a gente poder ir galgando, né, degrau a degrau a nossa evolução. E com o apoio da doutrina dos renascimentos físicos, ele, né, Jesus, identificava de imediato quais eram os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não, tendo em consideração os fatos que o conduziam ao sofrimento. E por isso mesmo, nem todos aqueles que lhe buscavam ajuda logravam ou recuperavam-se. Ou seja, né, Jesus conseguia perceber aqueles que cruzavam seu caminho, que tinham de alguma forma alguma questão a ser desenvolvida ou algum tipo de dor nessa encarnação, ele conseguia ver não só essa encarnação, mas as encarnações anteriores e conseguia dizer ali, olha, quem merece ou quem pode nessa encarnação ter a possibilidade da cura, porque muitos deles, gente, vinham aqui, né, com determinada dificuldade ou determinada prova, determinada expiação necessária para essa encarnação. Então não eram todos que cruzavam o caminho de Jesus que ele ali colocava ou tocava, né, a mão e tirava, por exemplo, uma doença ou tirava a cegueira, como ele fez, né, em algumas situações em que a pessoa se aproximavam e aí ele de alguma forma conseguia ter ali a possibilidade de curar essas pessoas, né? Então ele tinha a ideia, a dimensão de quem eram as pessoas que poderiam ser curadas nesse momento e aquelas que não, porque precisavam passar por aquela vivência, por aquela experiência. Quem eram as pessoas que já haviam sido tocadas de alguma forma e precisavam realmente dessa modificação. E assim acontece também hoje, quando a gente olha, né, na doutrina espírita, a possibilidade, né, da cura através da fé, da cura através da mediunidade. Nem todos que procuram, por exemplo, um trabalho de cura, têm a possibilidade de ser curados naquele momento, né? Então, muitas pessoas vão e são orientados pelos médiuns a procurarem o tratamento médico, a manter o tratamento médico e não podem, muitas vezes, ser curados através da mediunidade de cura. Por quê? Porque ele tem que passar por aquela prova. Ele precisa passar por aquela situação para ter um aprendizado real. Porque sabia ser enfermo o espírito e não o corpo. Sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade que se revestia a cada homem. Ou seja, né? Falando aqui a respeito dessa questão das provas e expiações, gente, quem tá passando muitas vezes por uma doença ou passando por uma certa dificuldade, quem tá passando por aquilo não é aquele corpinho físico que tá hoje ali, né, vestindo aquele espírito, mas é o espírito que tem uma bagagem espiritual, que tem todo, né, um histórico como espírito. Então Jesus tinha essa consciência. Sabendo acerca da fragilidade humana, emulava a fortaleza moral fiel à lei de causa e efeito vigente no mundo. E aí, para quem não conhece, né, lei de causa e efeito, para todo mundo entender e tá na mesma página que a gente, até porque a gente sabe que tem muita gente que nos acompanha e tá aprendendo com a gente, né, a doutrina espírita. Gente, lei de causa e efeito, como a própria palavra diz, né, causa e efeito, é que para cada efeito existe uma causa anterior, né? Então, quando a gente fala que uma pessoa nasceu com uma determinada doença e a gente não consegue compreender muitas vezes por que ela tem aquela doença hoje, né, nessa encarnação, nessa existência, é porque muitas vezes o efeito da doença tem uma causa anterior. Pode ser uma causa em vidas passadas ou pode ser inclusive nessa existência. Então muitas vezes eu tenho alguma doença nessa encarnação e aí eu fico procurando, mas por que será, né, que aconteceu de eu ter essa doença hoje? Muitas vezes quando a gente faz o exame de consciência, quando a gente reflete sobre aquela doença que está acontecendo, a gente descobre, a gente percebe lá no nosso inconsciente que existe um motivo para aquilo estar acontecendo. É alguma coisa que eu preciso me modificar ou alguma coisa que eu preciso vencer, né? Alguma etapa na nossa existência. Socorro, seja bem-vinda, Dani. Baltazar também seja bem-vindo. Todos que estão entrando, o Anderson. Então,
a lei de causa e efeito nada mais é do que isso, né? Que para todo efeito existe uma causa anterior, mesmo que a gente não compreenda o motivo daquilo que está acontecendo com a gente nessa existência. E aí ela diz, não apenas no diálogo mantido com Nicodemos vibrou a sua declaração quanto à necessidade de nascer de novo. Ela se repete de forma variada outras vezes, confirmando o processo das sucessivas experiências carnais, método misericordioso do amor de Deus para o benefício de todos os espíritos. Ou seja, Joana trazendo aqui para nós, né, que Jesus trouxe nas suas passagens essa questão do nascer de novo. Então, basta que a gente estude, né, o conhecimento que está lá nos evangelhos, que a gente vai ver essas passagens. E essa passagem aqui de Nicodemos, gente, para quem não recorda, né, foi no momento que Jesus disse, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá chegar ao reino de Deus. E quando ele fala isso, o que ele quer dizer em nascer de novo? São as reencarnações. E o que é chegar no reino de Deus? É chegar na perfeição, né, gente? É quando a gente vai evoluindo, a gente vai reencarnando justamente para passar por experiências, por situações, por experimentações que vão nos levar a essa perfeição, né? Estamos todos aqui para evoluir. Quando a gente chegar na perfeição, a gente chega nesse reino de Deus, que muitas vezes foi mal interpretado, né, nas passagens dos evangelhos, mas que a doutrina espírita vem nos trazer aqui com clareza e elucidação o entendimento das passagens de Jesus. E aí ele afirma também, né, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é a água e o espírito, gente? O espírito a gente sabe, né? O espírito é essa individualidade que nós somos. Então esse espírito vai vir várias vezes. E o que é a água? A água é lá no útero da mãe, né? Quando a gente precisa voltar, a gente se minimaliza, né? Justamente para entrar ali no útero da mãe. Então pela água e do espírito é justamente isso, é essa possibilidade de continuidade da nossa existência. Bom dia, Luísio, seja muito bem-vindo, querido. Saudade de você. E aí ela fala, nenhuma surpresa causará a seus discípulos a resposta a respeito de Elias, que já viera, assim como a indagação em torno de que ele seria, segundo a opinião do povo, em razão de ser crença, quase generalizada à época, a pluralidade dos renascimentos. Vejam só, então a Joana veio falar aqui de Elias, gente, que era aquele Messias lá atrás, né? Um dos precursores aqui de Jesus, e que ele trouxe uma revelação nova, ele falou do Messias que viria, que seria Jesus, no futuro, né? E quando Jesus fala que Elias já viera, ele estava falando ali da figura, né, de João Batista, né? Então a gente tem também essa passagem aqui que está lá em Mateus 17, 10, 13, falando a respeito disso. Então Joana vem mostrar nesse texto o quanto Jesus falava de reencarnação, o quanto Jesus já falava de continuidade da existência, e muitas vezes ali foi apagado, né? Através do longo da nossa história. Quantas vezes a gente, por outras religiões que foram fazendo suas interpretações sobre as passagens de Jesus, né? Foram apagando essas informações e deixando ali, com outras interpretações, essas informações sem o devido esclarecimento. Espírito puro jamais enfermou, enfrentando os fatores climáticos e ambientais mais diversos com a mesma pujança de força e saúde, a se refletir na expressão de beleza e de paz nele estampado. Olha que interessante, gente. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Jesus esteve aqui encarnado conosco, né? 33 anos, e ele nunca apresentou nenhuma enfermidade. Seja por fatores climáticos, ambientais. Já pensaram sobre isso? Que interessante, né? Quando a gente tem a fé verdadeira, né? A crença em Deus. Olha só a perfeição de Jesus, gente. Que o visse jamais o olvidaria, e todo aquele que lhe sentisse o toque amoroso ficaria impregnado do seu magnetismo para sempre. E aqui não tem como não lembrar, né, gente, da passagem de Jesus, ali com a mulher hemorrágica, né? Que de alguma forma ela tocou suas vestes, ela tocou as vestes, gente, ela não tocou Jesus, ela encostou nas vestes e todo aquele magnetismo conseguiu curá-la. Porque era tanta energia, gente, imagina a envergadura, né, moral de Jesus estando aqui
encarnado entre nós justamente para trazer todo esse ensinamento, toda essa vivência, toda essa experiência prática de amor e caridade. Então, naquele momento, né, pelo toque amoroso, que não foi nem ele que tocou, foi ela que encostou nas suas vestes, todo aquele magnetismo e a fé que ela tinha, né, em ser curada, fez com que ela se curasse automaticamente. É verdade que não poucos homens que foram comensais da sua misericórdia, aparentemente, o esqueceram. Todavia, reencarnaram-se através da história, recordando-o às multidões, e ainda hoje se encontram empenhados em fazê-lo conhecido e amado. Ou seja, gente, não significa que todos lembravam de Jesus em todas as encarnações e de alguma forma passaram esse conhecimento dele naquele momento. Vejam que muitos deles desencarnaram, fizeram ali o exame de consciência, recordaram da possibilidade do convívio, né? Porque quando ela fala aqui que foram comensais da sua misericórdia, ou seja, conviveram com Jesus, né? Estavam ali no dia a dia e de alguma forma não passaram esse conhecimento adiante. No momento que eles desencarnaram, o que aconteceu, gente? Houve ali o exame da consciência, a avaliação daquilo que eles fizeram e a partir dali, através desse exame de consciência, eles passaram a falar sobre Jesus em outras oportunidades, em outras encarnações. Então, nem todos foram tocados naquele exato momento, né, de contato com Jesus. Percebam que cada um tem seu tempo, né? Cada um tem a possibilidade de despertar em determinado momento, mesmo tendo contato direto com ele. Bom dia, Hilton. Seja bem-vindo, meu querido. E aí ela diz, a psicoterapia que ele utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é modelador do seu próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Ou seja, né, gente, o que é ser um modelo do próprio destino? Isso significa que a doutrina espírita não determina a jornada e o progresso de ninguém, né? Então, quando a gente está aqui encarnado, a gente tem sim uma programação reencarnatória que a gente fez ali junto com o nosso mentor espiritual lá, né, na espiritualidade. Porém, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, ou seja, nada está determinado, gente. Eu posso escolher, no momento que eu estou aqui, eu posso escolher para qual caminho eu vou seguir. E isso é maravilhoso. Quando Jesus explica isso, quando Jesus dá, né, essa visão e deixa que cada um siga, escolha, né, o caminho que vai seguir, isso é maravilhoso. Então a gente precisa entender isso. Por tal razão, jamais condenou a quem quer que fosse, sempre oferecendo a ocasião para reparar o prejuízo e recuperar-se diante da própria, bem como da consciência divina. Ou seja, nós estamos aqui, gente, fui lá, escolhi ir para a direita ao invés de ir para a esquerda. Júlio, seja bem-vindo. Gleison, Wilton, gratidão por vocês estarem com a gente. Então fui lá, escolhi ir para a direita ao invés de ir para a esquerda, gente. Cheguei lá no meu exame de consciência, avaliei, não era para ter seguido aquele caminho. Ao invés de ter ido para a direita, era para ter ido à esquerda, e era, né, tava claro ali. Meu mentor espiritual tava me intuindo, mas ainda assim eu optei para ir para o lado errado. O que vai acontecer? Eu vou ter que examinar minha consciência. Qual vai ser a primeira avaliação que vai ser feita? É a minha avaliação sobre aquilo a ação que eu tomei, né? Então, antes da gente pensar na consciência divina, a gente tem que pensar na nossa individualidade, na minha consciência. Porque muitos de nós, quando a gente desencarna, ou muitas vezes aqui mesmo, ainda como encarnado, a gente presta atenção, se atenta que escolheu o caminho errado através do nosso livre-arbítrio. E aí a gente entra numa condição de culpa e de remorso que a gente não consegue sair daquilo. E quando a gente fala do umbral, né? E muitos espíritas falam, eu vou desencarnar, eu vou direto para o umbral, né, gente? Não é um espaço físico, um umbral. É onde a nossa consciência irá nos levar. Então, se eu tiver com uma consciência de culpa e de remorso, eu vou ficar com aqueles que estão na mesma sintonia que eu. Na mesma sintonia de culpa e de remorso. E vou ficar numa aglomeração espiritual com aqueles que estão com culpa e remorso. Até o momento que me vem um estralo aqui, né? E que eu peço a Deus para sair daquela condição. E de alguma forma eu sou orientado, eu sou intuído e saio daquela condição mental, né? Que muitas vezes a culpa e o remorso nos leva. E a partir daí eu sou, né, atendido.
Eu sou de alguma forma, né, resgatado para que a gente possa trabalhar essa questão. E a gente estuda e trabalha o tempo todo, seja aqui como encarnados, seja como desencarnados. Então, se a gente tiver a oportunidade de trabalhar agora a nossa consciência, melhor, né? Sem preferência ou disputa por alguém ou coisa alguma, a tudo e a todos amou com desvelo, albergando a humanidade de todos os tempos do seu inefável afeto. Era Jesus, né, gente? Espalhou missionários pela terra, falando a linguagem da reencarnação, até o momento que ele próprio veio confirmá-la, acenando com esperança futura de felicidade para todas as criaturas. Ou seja, Jesus veio aqui mostrar, através da experiência e da vivência, toda essa possibilidade da reencarnação. E como é que ele faz isso? No momento que ele é crucificado e no momento que ele começa a aparecer, né? Momentos depois, né? Tempos depois, ele começa com as suas aparições, seja ali para Maria Madalena, no momento em que ela e outras mulheres chegam até o lugar onde ele estava ali, né? Vamos dizer enterrado, né? Porque ele estava ali numa gruta, e aí ele aparece ali junto com os anjos, ele ressurge. Como é que ele ressurge, gente? Se não existe condição de continuidade da existência. Como é que a gente explica isso se não existe reencarnação para o futuro? Então ele começa a aparecer. Ele aparece para Maria Madalena, ele aparece para os outros discípulos. Então, que é prova maior, né, do que mostrar para eles a continuidade da existência, que era algo que ele já dizia, né, e muitas vezes não estava sendo compreendido. Então ele mostrou, ele exemplificou. E aí Joana continua, né? E aí, gente, ela fecha esse trecho, né, do livro com maestria, porque Joana não é por acaso, né, que ela vem nos trazer as passagens de Jesus. Mas ela vem demonstrar as passagens de Jesus e nos trazer o recado, né? Que é o que vai ficar aqui para nossa sexta-feira. Então ela diz o seguinte: não te crucifiques na consciência de culpa, após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras, depois de identificar os seus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. E, gente, todo mundo vai passar por isso, né? Quem vai aqui pensar em culpa, em remorso? Estamos no mundo de provas e expiações, tá? Todo mundo egoísta ainda e cheio de orgulho para ser trabalhado. Vocês acham que a gente não vai passar por isso? Todos nós passaremos, né? E ela diz: renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes e situações penosas. Ou seja, vamos trabalhar antes de desencarnar? Porque se a gente ficar aqui, gente, trabalhando a culpa e o remorso, ou naquela condição mental de culpa e de remorso, sem trabalhar essa questão, eu vou deixar para a próxima existência, para a próxima encarnação? Eu vou ficar adiando esse exame, né, da nossa culpa e do nosso remorso? Vamos examinar, mas não vamos ficar remoendo isso. Vamos bola para frente, né? Pensar aqui numa forma de resolver isso e de dar continuidade, porque a gente precisa evoluir, precisa trabalhar essas questões. Não adianta a gente ficar se automutilando, né? Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Então vamos lá, gente. Aqui quem tá nos ouvindo prejudicou alguém e de alguma forma ofendeu alguém, e você tá com isso aí tá no sentimento de culpa, né? Com a consciência pesada sobre isso. Vamos perdoar? Vamos aproveitar essa sexta-feira? Ó, o final de semana tá aí. Quem sabe você não encontra com essa pessoa que você ofendeu, ou aquela pessoa que muitas vezes você falou, prejudiquei, mas eu não queria. No fundo eu não queria. Eu não sabia o que eu estava fazendo e eu fiz sem querer. Então vamos resolver? Vamos perdoar? E se ele te desculpar, será bom para ambos. Mas, como todo mundo sabe, gente, não existe pessoas perfeitas, estamos em evolução, e cada um a seu tempo vão ter pessoas que a gente vai pedir perdão e não vai aceitar. E tudo bem, né? Então ela diz o seguinte: e se não o fizer, ou seja, se a pessoa não aceitar, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Então veja, ela não fala só simplesmente compreende e deixa passar. Então ela diz compreende e deixa de errar. Presta atenção. Então o exame de consciência não é só pedir perdão, gente, porque é muito fácil, né, a gente chegar ali para aquela pessoa que a gente magoou muitas vezes, pedir perdão e continuar errando.
e continuar fazendo a mesma coisa com outras pessoas que cruzam o nosso caminho. Então é para fazer o exame de consciência e buscar a mudança. Ah, mas a gente vai errar de novo, né, Monique? Como é que faz? Muda do dia pra noite? Não, gente. Mas ela tá pedindo pra gente se esforçar, porque o verdadeiro espírita tá lá no livro dos espíritas, né? O livro dos espíritos. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça pra modificação. Não significa que a gente vai mudar do dia pra noite, mas a gente tá se esforçando. Então não adianta só pedir perdão. A gente tem que pedir perdão e se modificar. Porque a doutrina espírita nos ensina isso, né? Que nós estamos aqui justamente para ir aos pouquinhos galgando a nossa modificação individual do nosso eu espírito, do meu espírito. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-te a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. Olha que interessante, né? Então, quando a pessoa fala assim, ai, Monique, mas eu perdi perdão e a pessoa não aceitou o meu perdão, o que eu faço? Desapega, gente. Não fica pensando nessa pessoa o tempo todo e tentando, né? Através do nosso inconsciente, a gente fica ligado àquela pessoa. O tempo todo pensando, ah, mas e se ela tivesse me perdoado? Ah, mas se tivesse sido diferente? Vive a tua vida. Você deixou de lado, já perdoou, né? A partir do momento que você pede o perdão, por mais que a pessoa não te perdoe, gente, você tirou de dentro de você um peso, né? Da nossa consciência, quando cai a ficha, né? Quando a gente percebe essa culpa e esse remorso, a gente percebe que a gente podia ter feito diferente e falou pra pessoa, eu peço perdão, e ela não aceitou, tudo bem, fique em paz com a sua consciência. É isso que a gente tá buscando, mas não erre mais. Faz uma prece por aquele que não te perdoou. Toda vez que você lembrar e falar, a pessoa não me perdoou, faça uma prece. Peça que ela, né, siga o seu caminho e você siga o seu. A reencarnação de que te utilizas é concessão superior, que não pode desperdiçar. E aí, gente, quando a Joana traz isso, né, vou repetir a frase aqui, a reencarnação de que te utilizas, ou seja, a sua reencarnação atual, é concessão superior, que não podes desperdiçar. Ou seja, eu tô aqui, gente, essa oportunidade de estar encarnado aqui hoje é uma oportunidade que muitos espíritos ainda não tiveram. Então, lá no plano espiritual, aguardando essa possibilidade de fazer diferente. E aí eu vou trazer uma informação que tá lá no livro de Emmanuel, né? Roteiro, lá de 1952. Emmanuel traz nesse livro, gente, é um livro mais antigo, mas a gente vai fazer aqui um depara pra gente chegar próximo aqui do que eu tô querendo trazer. Então, ele diz o seguinte, que a gente tinha em torno, em 1952, de 20 bilhões de desencarnados para 3 bilhões de encarnados. Ou seja, tinha 20 bilhões de espíritos desencarnados esperando lá, né, na espiritualidade, em momento ali, né, de aguardar uma próxima encarnação. Enquanto tem 3 bilhões aqui encarnados, ou seja, a gente está falando de 6 vezes mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. E eles estão lá, aguardando a oportunidade de estar aqui. Se a gente for olhar os números atuais, eu dei uma buscada aqui, gente, rapidamente no Google, então se esse número tiver próximo, né, deve estar próximo disso, nós estamos falando que hoje encarnados no nosso planeta Terra está em torno de 7,7 a 8 bilhões de pessoas encarnadas. Se a gente for olhar a mesma proporção aqui, 6 vezes mais, nós estamos falando de 48 bilhões de espíritos desencarnados esperando uma oportunidade. E você está aqui encarnado e está deixando passar essa oportunidade de fazer diferente, de trabalhar a culpa e o remorso? Quando você vai ter a oportunidade de reencarnar de novo? Vai esperar? Quanto tempo você vai ficar esperando lá na erraticidade essa oportunidade de vir aqui de novo para poder trabalhar as suas questões e pedir perdão para aquela pessoa que muitas vezes você magoou? E olha aí, Jorge trazendo aqui, hoje em dia, na verdade, acho que ser uma pessoa de bem nem sempre é fácil. Precisamos perseverar no bem, insistir, persistir, não desistir de nós mesmos. Eu vou dizer o seguinte, Jorge,
Quando você fala aqui que ser uma pessoa de bem nem sempre é fácil, eu vou dizer que praticamente sempre não é fácil, né? Porque se a gente for olhar, quando Jesus nos traz, né, naquela passagem falando sobre a porta estreita, né? A escolha para o bem é a porta estreita, né? A porta larga, que é a porta do mal, né? De exercer o mal, que é basicamente o oposto do bem, né? É muito mais fácil. Porque tá todo mundo rumando para a porta do mal. É muito mais fácil ser mal do que fazer o bem, né, gente? Só que o gosto, né, e a alegria de fazer o bem, a satisfação de fazer o bem é muito maior, né? Se a gente for olhar aqui, quando a gente fala que temos 6 vezes mais pessoas desencarnadas do que pessoas encarnadas, né, gente? Tá aí a oportunidade. E a gente tem escolha, vamos fazer o bem ou vamos fazer o mal? Vai ser mais difícil fazer o bem, como disse Jorge, mas a satisfação e a alegria que a gente vai ter minuto a minuto, né, fazendo o bem é muito maior. Vocês já perceberam quando a gente faz a caridade, o quão isso é gratificante para nós? Aí o Ale trazendo, somos privilegiados de estarmos aqui agora, vamos aproveitar, perdoar e amar infinitamente. É isso, Ale. E não vai ser fácil, gente. Quem disse, né, que estar aqui encarnado era fácil no mundo de provas e expiações? Mas quem sabe mais pra frente a gente vai estar aqui, né, já no mundo de regeneração. Mas se a gente não plantar essa semente, como é que a gente vai ter um mundo de regeneração? Em que o orgulho e o egoísmo, né, gente, já vão estar mais a menos. Em que a gente vai ter pessoas buscando o bem. Tá lá no Evangelho, vamos estudar? E aí, né, se a gente estiver esperando que a chave vire, né, que o mundo simplesmente, de um dia pra noite, acorde na regeneração, eu vou dizer pra vocês que isso não vai acontecer. Isso vai depender de nós, das nossas ações. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego e de amor puro. Olha aí, né? A Lê já tinha lido então essa frase, né, Ale, que você trouxe bem aqui, né? O perdoar e amar infinitamente. É amor puro, gente. Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria. Porquanto, para adentrares no reino dos céus, o que é o reino dos céus, gente? Nossa evolução, né? Chegar até Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo e guia, que se estende na consciência da direção do infinito. É necessário nascer de novo, conforme ele mesmo acentuou. Ou seja, gente, sem experimentação, sem vivência prática, só na teoria, a gente não pode ficar. A gente está aqui lendo e estudando Joana de Ângeles, porque Joana vem aqui relembrar as passagens de Jesus. Porque a gente já teve acesso a essa informação antes, né? Estamos aqui novamente encarnados, mas vocês acham que a gente não estava lá? Na época de Jesus? Vocês acham que a gente já não teve acesso a essas informações aqui, a história de Jesus? E por conta disso nós estamos fazendo o que ele fez? Ainda não. Mas nós vamos ter a possibilidade, porque Deus é tão maravilhoso, né? E por mais que nós erramos no nosso livre-arbítrio, que nós escolhemos muitas vezes o caminho da facilidade, né? Como o Jorge trouxe, ele nos dá novas oportunidades diariamente. Não são só nas reencarnações, mas diariamente. A partir do momento que eu deito a minha cabecinha no travesseiro, né? E acordo num dia novo, gente, já é uma nova oportunidade. Então, se a gente tiver consciência disso, se a gente puder realmente buscar e ter essa aptidão para transformação, que eu acho que é isso, a gente tem que estar apto, a gente tem que estar com mais do que aptidão, mas com vontade de se transformar, porque aí quando a gente tem vontade, a gente tem a vontade verdadeira, né, como dizem os espíritos, só me basta ter vontade, porque se eu tiver vontade, eu consigo me modificar, eu consigo me transformar. Mas será que a gente tem vontade verdadeira? Vai caber a cada um de nós. E para que a gente seja mais feliz, a gente vai ter que exercitar o livre-arbítrio, errar e acertar. E através do nosso erro, fazer esse exame de consciência, deixar a culpa e o remorso de lado e perseverar. E tentar de novo. Até o momento que isso vai ser tão tranquilo, né? A gente vai sentir que aquilo é tão natural que eu, sem perceber, eu já vou estar indo pro caminho do bem. E o caminho do bem vai ficando fácil, né, Jorge? É exatamente isso. Então, gente, era esse o estudo da Joana de hoje. Excelente sexta-feira para vocês.
Vou deixar aqui um recadinho para que você compartilhe esse estudo de hoje com seus colegas, com seus amigos. É de extrema importância que a gente divulgue o conhecimento da doutrina espírita. E, gente, aqui eu não tô falando pelo estudo da Monique, que tá aqui parando, né, dedicando o seu tempo para fazer esse estudo, mas principalmente para que a gente possa repassar essa mensagem de Joana de Ângeles, o espírito que se dedica para nos auxiliar, para trazer esclarecimento, e que com certeza essa mensagem dela deve tocar o coração de alguém nessa sexta-feira, no final de semana. Então repassem essa mensagem adiante, que é muito importante a gente fazer a divulgação da doutrina espírita. Cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à informação, entendendo o que é o espiritismo e também consolando cada coração. Então isso é muito importante que vocês divulguem esses conteúdos, tá bom? Não só aqui do nosso canal, mas de todos os canais espíritas que a gente conhece e recomenda, tá bom? Ótimo final de semana a todos, beijo grande e até mais!